Livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 33, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou-os a Sião de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus filhos oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Versículo 3. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei ele a Isaque. Versículo 4. E a Isaque dei Jacó e Saul. E Saul dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como fiz no meio dele, depois vos tirei de lá. Versículo 6. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os jebuseus perseguiram a vossos pais, com carro e com cavaleiro até o mar vermelho. Versículo 7. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os jebuseus, e trouxe o mar sobre ele, e os cobriu, e os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Versículo 8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitava da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e destruí diante de vós. Versículo 9. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. Enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vós amaldiçoaste. Versículo 10. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando vós ele, vós abençoaste, livrei vós da sua mão. Versículo 11. Passando vós o Jordão, vindo Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, e os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus, os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Versículo 12. Enviei vespões diante de vós, que expulsasse diante de vós, como ambos reis dos amorreus, não com tua espada nem com teu arco. Versículo 13. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidade que não edificaste, e habitais nela. Comei das vinhas dos olivais que não plantaste. Contexto da palavra: Josué faz de novo um concerto com o povo. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, os quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, servir ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nós aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus,
Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e os guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18. E o Senhor expeliu diante de nós toda essa gente, até os amorreu, morador da terra, e também nos servimos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará vossas transgressões e nem os vossos pecados. Versículo 20. Se deixardes ao Senhor e servir a deuses estranhos, então se tornará e vós fará mal e vós consumirá. Depois de vós fazei bem. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não ante ao Senhor serviremos. Versículo 22. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que vós escolheste ao Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. Versículo 23. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Ensinai o vosso coração, inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Versículo 24. Disse ao povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedecemos a sua voz. Versículo 25. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e ele pôs estatuto e direito em Siquém. Contexto da palavra: a pedra do testemunho. Versículo 24. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erguiu-e ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Versículo 27. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintai a vosso Deus. Versículo 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua tenda, para a sua herdade. Contexto da palavra: a morte de Josué e de Eleazar. Versículo 29. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos de idade. Versículo 30. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timanate Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Versículo 21. Versículo 31. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viverá, muitos depois de Josué, e sabia toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. Versículo 32. E também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, por quando fora a herança para os filhos de José. Versículo 33 para terminar. E faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram no outeiro de Finéia, seu filho, que ele fora dado na montanha de Efraim. Este foi o livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 33. Agora vou ler o comentário, vou ler
o rodapé do capítulo 24 de Josué, do versículo 1 até o versículo 33. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42, está escrito assim: mas Deus se afastou e abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítima e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. No livro de João, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67, está escrito assim: então disse Jesus aos 12: que quereis vós também retirar-vos? No livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 21, está escrito assim, capítulo 6, versículo 23: e jurou ele, dizendo: tudo que me pediste te darei, até a metade do meu reino. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 39, está escrito assim: enquanto vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim me não querer ouvir, mas não profanei mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. No livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, versículo 8, está escrito assim: então ele diz: cada um lança de si as abominações dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 8: mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseste ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, e nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre ele o meu furor para cumprir a minha ira contra ele no meio da terra do Egito. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do capítulo 17, versículo 13, está escrito assim: o Senhor, esperança de Israel, o Senhor, esperança de Israel, dos que aquele que te deixa serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus o Santo será santificado em justiça. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor serão consumidos. No livro de Salmo de número 119, verso 173, está escrito assim: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
No livro de Salmo de número 99, verso 5, está escrito assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. No livro de Salmo de número 19, verso 1, está escrito assim: contexto da palavra, excelência da criação as suas leis, assim como da palavra de Deus. Verso 1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: porque se envergonhei de pedir ao rei um exército e cavaleiro para nos defender do inimigo, no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que deixem. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Versículo 2: saiu ao encontro de Asa e disse ele: ouve minha Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele, e se buscarde, acharei, porém se deixarde, vós deixará. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: capítulo 1, versículo 1. Contexto da palavra, Salomão oferece sacrifício. Versículo 1: Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e os magnificou grandemente. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, está escrito assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e sirve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e estende todas as imaginações dos pensamentos, e se buscardes será achado de ti, porém se deixar, rejeitar-te-á para sempre. No livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 17, está escrito assim: e chegando a Samaria, feriu todos que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra do Senhor que dissera Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigue, e se Baal, segue. Porém o povo, ele não respondeu nada. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 18, está escrito assim: e acabando Davi de oferecer os holocaustos e a oferta pacífica, que é de paz, e abençoou
o povo, em nome do Senhor dos Exércitos. No livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: Tão somente temei ao Senhor e servi finalmente com todo o vosso coração, porque vede que não grandiosas coisas vós fez. No livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 39, está escrito assim: 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: Sucedeu, pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus ele mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. No livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20, está escrito assim: Então disseram os homens de Bet-Seme: Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? A quem subirá desde nós? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, está escrito assim: Contexto da palavra: Samuel exorta o arrependimento. Versículo 3: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vós converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vós livrará da mão dos filisteus. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: E pelo que diz, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 28, está escrito assim: E Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naquele dia, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão. O pararei. Disse o Senhor: Sube, que amanhã eu te entregarei na mão. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 16, está escrito assim: Tirai os deuses alheios do meio de si, servirá o Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa das desgraças de Israel. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: Então se ajuntaram todas as cidades e o de Siquém e toda a casa de Miló, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: E vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. No livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: Contexto da palavra: Deus muda o nome de Abrão. Versículo 1: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19, está escrito assim:
Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. No livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 48, está escrito assim: Então disse Labão: Este montão de pedra seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso chamou seu nome Galaade. No livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 2, está escrito assim: Contexto da palavra: Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. Versículo 2: Então disse Jacó à sua família, todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai vós e mudai os vossos vestidos. No livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 4, está escrito assim: Então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e a recada que estava em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 25, está escrito assim: Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Buritiel, e ela gerou a Finéia. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 25, está escrito assim: E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali deu o estatuto, uma ordenação, e ali os provou. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está escrito assim: Não te curvará a elas, nem servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, a repetição de diversas leis. Versículo 2: Falou toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo eles: Santo serei, porque o Senhor vosso Deus sou santo. No livro de Levítico, capítulo 17, versículo 7, está escrito assim: Nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após aqueles que se prostituem, isso é ele por estatuto perpétuo na sua geração. No livro de Número, capítulo 23, versículo 11, está escrito assim: no capítulo 19 de Número, versículo 11: Aquele que tocar algum morto no cadáver de algum homem imundo será 7 dias.
No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34, está escrito assim: ou se um Deus já tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com prova, com sinais, com milagre, com peleja, com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, conforme tudo enquanto o Senhor vosso Deus os fez no Egito, aos vossos filhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: não, acabou capítulo 10, versículo 12, contexto da palavra exortação e obediência. Versículo 12: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que tema o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e ame e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Este é o livro. Fica todo na paz. Até o próximo.